Arro a todos! Arro. Trabalho de despedida é um trabalho que a gente revive muitas coisas, né? E como eu disse, não seria sobre a casa o nosso trabalho, seria sobre nós. E quando a gente percebe que muitas vezes a gente precisa se despedir de partes nossas, para que a gente consiga crescer, evoluir, seguir a nossa jornada, seguir o nosso caminho, aí a gente vê o porquê que a gente tem dificuldade de mudar. O porquê que a gente é tão apegado às coisas que estão na nossa vida. É difícil muitas vezes dar tchau, porque a gente sente insegurança com o novo, simplesmente sem entender o que esse novo vai trazer. Mas ao mesmo tempo, essa é a graça da vida, de entender que virão coisas novas e a gente vai aprender coisas novas e vivenciar coisas novas e melhorar e crescer e evoluir em todos os sentidos. Falar sobre despedida é falar muitas vezes sobre insegurança, porque a gente não sabe o que vem, porque a gente tem medo do que vem, a gente tem medo de sempre ser pior, a gente tem medo de ser negativo, a gente tem medo de ser ruim. E a gente precisa lembrar que tudo é luz e sombra. Terão partes ruins e terão partes boas, mas que no final de cada processo a gente sempre agradece. Tudo que a gente passou aqui teve partes boas e teve partes bem difíceis, mas hoje a gente está aqui agradecendo. Quando nós viemos para cá, a gente não sabia o que esperava. A gente veio para cá com medo. Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho? Será? Mas dentro dessa expectativa, a gente entendeu que a gente precisava fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, a gente chegou onde a gente chegou hoje. A ponto de mudar para outro lugar. A ponto de passar por isso novamente, entender que as inseguranças, os medos, de novo, fazem parte, porque a gente não controla nada do que vem. Mas se a gente fizer a nossa parte, a chance de dar certo é muito grande. E aí vem a frase que eu sempre falo, que todo mundo já me conhece por ela: tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o medo vai dar, a tua mente vai criar inúmeros cenários negativos sobre esse novo. Vai trazer expectativas talvez muito altas ou talvez muito baixas. Mas sempre que a gente tiver com o pé na realidade, e essa realidade ela precisa ter fé. Porque se a gente trouxer só a realidade do mundo, talvez a gente sucumba. A gente não vai. Mas se a vida está abrindo portas, se está te mostrando caminhos, é porque a gente precisa seguir. Seguir em frente, abraçar esse novo, fazendo a nossa parte. Com fé em Deus, na espiritualidade, na deusa, nas entidades, em tudo aquilo que se propõe como espiritualidade para nos ajudar no nosso caminho. A fé é a grande ferramenta que a gente tem para enfrentar esse novo. Seja um novo trabalho, uma nova casa, um novo relacionamento, um novo eu. Porque muitos daqui trabalharam a despedida de si mesmos, de uma versão antiga. E essa versão antiga é aquela que já não estava mais rolando. Simples assim. Porque a gente se via numa roda de samsara, repetindo os mesmos problemas, repetindo as mesmas dores, até que chegou o momento da gente falar: chega, não quero mais. Pelo menos problemas novos para a gente poder resolver. E é resolvendo problemas que a gente evolui. Então não fujam das questões de vocês, não fujam do novo. Esse novo, ele sempre vai ser proposto pelo universo para que a gente cresça, para que a gente expanda como ser humano. E aprenda a dizer a Deus. E quando a gente fala a Deus, é porque a gente está entregando a Ele esse passado, entregando a Ele talvez um possível futuro, porque quem disse que ali na esquina a gente não vai se encontrar de novo? Não muitas vezes com os mesmos lugares, mas às vezes com as mesmas pessoas, já diferentes também depois desse percurso. Todo mundo evolui todos os dias. A gente talvez não perceba tanto, que a gente está dentro desse eu. Mas quando a gente olha 10 anos atrás,
Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem essa percepção de evolução. Se a gente lembrar quem nós éramos 10 anos atrás, o quanto a gente era infantil, criança, o quanto a gente julgava, o quanto a gente fazia e acontecia, querendo que tudo mudasse. E aí a gente percebe que somente quando a gente mudou, é que as coisas mudaram também. Quando a gente se transforma, quando a gente transforma as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos julgamentos sobre o que a gente pensa e o que a gente faz e sobre o que a gente vive, é que a gente realmente vive coisas novas. Ninguém caminha para trás, mas a gente pode ficar parado no mesmo lugar durante muito tempo, renegando esse novo. Eu já falei no ritual aqui que tudo perece. Tudo dessa dimensão perece, apodrece, inclusive o nosso corpinho quando a gente deixar ele para trás. Quando a gente desencarnar, o nosso corpo ou vai ser cremado ou vai para debaixo da terra e ele vai decompor. Mas a gente esquece que a natureza nos mostra essa decomposição sobre tudo. É a nossa comida, os nossos remédios vencem, tudo perece nessa realidade. Inclusive as nossas relações, os lugares que a gente frequenta, muitas vezes algumas amizades. Porque quando você tem um relacionamento com uma pessoa, esse relacionamento também muda para durar. Porque uma pessoa que foi casada há 30 anos, foi 30 anos nunca da mesma forma. 30 anos com a mesma pessoa, mas essa pessoa também mudou. As duas pessoas mudaram. E dentro dessa expectativa de mudança, a gente vai renovando os nossos contratos com os nossos amigos, dentro das nossas relações, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, enfim. Porque cada mudança sugere, pede essa renovação de contrato. De você olhar e ver se ainda cabe dentro da tua vida, se cabe dentro do teu eu. E muitas vezes a gente vai perceber que quem precisa mudar é a gente, na grande maioria das vezes, porque a gente cisma em querer controlar a ação do outro e larga para Deus dará a nossa própria ação, que é a única que a gente pode controlar. A gente é capaz plenamente de controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dando voz ou dando ouvidos a eles o tempo inteiro. Quando eu decido dar voz a um pensamento negativo, eu decido me negativar, por mais que eu ainda não tenha consciência sobre isso. Mas consagrar uma medicina da floresta é expandir a tua consciência sobre você, sobre a tua vida e sobre tudo que permeia a tua existência. A gente precisa começar a olhar quais são as nossas responsabilidades para com as coisas que acontecem com a gente. Se a vida está propondo uma mudança, qual é a nossa responsabilidade? Fazer o nosso papel. Ser quem nós somos, aprender com a vida. Se abraçar na nossa humildade de entender que a gente não sabe tudo. E se aquilo valer a pena, a gente vai aprender, a gente vai saber. Só que a gente só aprende fazendo. Eu costumo dizer que a gente não consegue ter um corpo malhado sem malhar. Isso é horrível, eu já tentei, tá, gente? Pensar, estou indo para a academia. Não resolveu. Não resolve. Às vezes a gente fica preso num pensamento, achando que só o pensamento vai transformar algumas coisas. O pensamento, ele transforma a realidade, mas sem ação, esquece. Talvez a gente fique num mundo de ilusão, achando que tudo tem que estar sempre naquele mesmo lugar, porque ali eu já aprendi a lidar. Mas a nossa existência, ela funciona para a gente aprender a lidar com muitas coisas. Então a vida vai mudar. E que bom que a vida muda. Porque quando a vida muda, a gente muda também. Quando a gente muda, a vida muda também. E aprender a deixar para trás algumas coisas não é deixar para trás as nossas lembranças de tudo aquilo que a gente viveu. Porque tudo que a gente viveu vai com a gente para onde a gente estiver, nessa dimensão ou em qualquer outra. Isso faz parte da tua história e da tua trajetória. Muitas vezes a gente esquece algumas coisas, mas a vida lembra. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente não via há muito tempo.
E aí voltam algumas lembranças super bacanas às vezes, ou não tão boas. Mas tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Então aonde eu for, eu levo comigo tudo que permeia a minha vida, tudo que permeia a minha realidade. E mudando de casa, toda a espiritualidade dessa casa vai estar junto com a gente. Sempre. Esse carisma, esse acolhimento que a gente tanto desenvolve aqui, as ordens, as regras e todo o trabalho que a gente aprendeu a fazer nessa casa, vão com a gente aonde nós estivermos. Seja aqui, seja no meio do mato, em qualquer lugar. Porque o que faz uma casa são as pessoas que trabalham nela. O que faz você é o que você vive, as suas experiências, os seus sentimentos e o que você faz com eles. Então entendam que toda mudança é para melhor, sempre. E que sempre vai ter perrengue. Sempre vai ter. Porque os desafios movimentam a nossa existência. Muitas vezes sem eles a gente estaria parado na adolescência ou na infância. Para a gente crescer é necessário haver mudança. Então meu desejo para vocês hoje é que vocês abracem as mudanças de vocês. Sejam internas ou sejam externas, e que vocês aprendam com elas. Para que vocês vivam sempre uma vida plena, melhor e cada vez mais consciente. E agradecer a presença de vocês hoje nessa despedida que foi tão saboreada por nós, e tão consagrada e tão vivida por nós. E espero vocês também na próxima casa, para que vocês usufruam da energia da natureza que permeia aquela casa, junto com a espiritualidade que vocês já conhecem. Então, gratidão pela presença de vocês, pela firmeza no trabalho. Foi uma festa linda, que eu tô aqui com o coração repleto de amor. Gratidão por cantarem, por dançarem, por se divertirem, por se expandirem, por se curarem, porque esse foi um movimento definido por vocês, sempre. A gente está aqui como seta. A medicina aplicada e bem aplicada, ela realmente muda a gente. Mas o que muda de verdade é o que a gente faz da porta para fora. É lá fora que a gente coloca todas essas mudanças à prova. É lá fora. É incrível a gente consagrar a medicina, dançar, sentir toda a força e todo o poder que ela traz. Mas se a gente não colocar em ordem, em prática, tudo que a gente aprendeu lá fora, vai ser somente mais um evento que muito provavelmente talvez você esqueça. Porque as coisas, elas sempre têm um grau de importância dentro de nós. E essa importância quem dá é a gente. Tanto as coisas ruins quanto boas. Isso explica porque tem muita gente que só tem memória ruim. E tem gente que só tem memória boa. Qual a importância que você dá para isso? Fechou? Gratidão imensa pela presença de vocês durante o ano. Quem veio muitas vezes, quem veio poucas vezes, tá tudo certo. Gratidão por confiarem na nossa casa. Gratidão por seguirem com a gente nessa nova etapa. Gratidão por estarem aqui na despedida dessa casa. E é isso, o trabalho continua, espiritualidade continua, as curas estão nos aguardando. É só a gente se movimentar. Arro! Arro!